Boa tarde, Marabá. Estamos chegando com o nosso Pode Ver, o podcast aqui da TV Vitória, canal 22.1, nosso encontro de todo sábado ao meio-dia. E esse sábado muito especial, amanhã, Dia das Mamães, o dia que as mamães aí estão juntamente com seus filhos fazendo essa alegria, um almoço, enfim, várias atividades são aguardadas para amanhã. E hoje nós trouxemos aqui no nosso Pode Ver uma mãe muito especial. Nada mais, nada menos que a professora, doutora Eliane Machado Soares, professora titular de Linguística, do curso de Letras do Instituto de Linguística, Letra e Artes da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Seja muito bem-vinda. Assunto é o que não vai faltar, porque nós temos muito que falar sobre a questão do nosso curso de letras, né? Eu sei que hoje é essencial a pessoa saber escrever, saber falar, saber, enfim, se articular bem com relação ao que nós temos hoje, né? Através, logicamente, do desenvolvimento de novas temáticas aí, esse mundo que nós vivemos, tão digital que nós temos, é essencial hoje a pessoa se especializar e saber um pouco mais sobre a nossa língua portuguesa. Professora Eliane, como é que, para fazer uma análise assim, como é que você, depois de 30 anos como professora e agora professora titular da Unifespa, como é que você vê esse curso, as pessoas que estão nesse curso, como é que você vê esse processo de formação das pessoas hoje pela Unifespa? Bom dia, seja bem-vinda. Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite, né? Muito me honra, Vitor, estar aqui com você, né? Que, além de tudo, é um amigo muito querido de muita gente, inclusive meu, né? Que faz um trabalho sensacional, sempre fez em nossa cidade pelo jornalismo. Bem, Vitor, o curso de letras é um dos cursos mais antigos aqui na nossa universidade. Antigamente o UFPA, né? E agora Unifespa. É um curso que, como, né, no caso, é língua portuguesa, e, obviamente, uma das coisas que a gente trata dentro do curso tem a ver com as questões de norma padrão, né? Do falar e escrever dentro daquilo que a gente chama de norma padrão e que, no senso comum, é chamado de mais certo, né? O mais correto, o mais adequado e tal. Então, esse é um dos temas, né? E a gente, quando faz letras, até pensa, vai fazer letras, né? Até pensa que a gente só trata disso. Mas essa é uma das vertentes do nosso curso, né? A gente discutir aspectos certo e do errado da língua de acordo com aquilo que se espera do ensino, né, de língua. Mas também tem outras questões que a gente aborda, e uma delas tem a ver com a questão da variação linguística, né? Tem a ver com a forma como nós escrevemos, que nem sempre corresponde àquilo que a norma dita, né? E a gente vai tentar muitas vezes procurar justificar, procurar até soluções para sanar determinados aspectos. Então, assim, a importância de um curso desse na vida de quem faz e também na vida de uma sociedade, né, é que faz a gente refletir sobre a língua que a gente fala todos os dias, a todos os momentos, né? A língua que a gente lê em todos os lugares, nos cartazes que estão por aí, né? É a língua que a gente escreve. Então, faz a gente pensar e consegue entender a importância que as línguas têm no cotidiano, na vida das pessoas, e na forma como isso nos conduz nas relações sociais. Então, é um curso que tem um alcance assim, muito grande, né? Não é só estudar gramática, também como muitas vezes se pensa, né? Mas é refletir sobre os usos da língua e do impacto social e político que isso tem, de um modo geral. Eu fiz geografia e eu me recordo agora você conversando sobre essa importância, né, da letra, da língua portuguesa, e um professor que estava comentando em sala de aula, agora eu lembrei disso, porque nós fazíamos muito trabalho escrito à mão, né? E uma vez ele me falou que todo profissional deveria, antes de mais nada, fazer um curso de letras. Fazer um curso de letras para depois fazer outro curso de graduação. Fundamental, qualquer profissional, o uso da língua portuguesa, saber escrever corretamente, saber ler corretamente, entender o que está, na verdade, escrevendo e lendo. Essa é fundamental para qualquer pessoa, né? Ainda mais nos dias de hoje. Professor. Sim. É uma questão que vai além da leitura e da escrita em si, porque também é um gesto político, né? Você saber ler e escrever, interpretar, principalmente interpretar textos, né? E dizer por meio do texto aquilo que você quer, é também um gesto político, né? Então, quando você sabe entender o que estão te dizendo,
sabe interpretar, inclusive, as intenções do que está sendo dito, o que querem com aquilo que estão te dizendo, saber discernir entre aquilo que é verdade e aquilo que é mentira, isso é um gesto político. Então, estudar uma língua, ela de fato, dentro de um curso de letras, né, na perspectiva que nós atualmente trabalhamos, nos dá essas condições, sim, de a gente ser um falante muito competente, um escritor muito competente, um ouvinte muito competente na língua, né? E o próprio curso nos ensina o beabá de como escrever. Tem todo um roteiro, todo mundo em cima disso, né? Da história, da língua portuguesa. Exatamente. Tudo, né? E suas nuances também. E muito importante, né? Também trabalho com, das muitas disciplinas com as quais eu trabalho, uma delas é justamente a história da língua portuguesa, né? Os meninos que tiveram recentemente comigo vão se lembrar, né? Se estiverem vendo o programa, espero que vejam. Que é a história da língua portuguesa, é uma história, assim, absolutamente, como todas as línguas, vamos falar da nossa, que é uma história extraordinária, que é uma língua que ela veio transplantada, né, de um outro continente, né, com todas as implicações que isso tem, né, de um país em que não era um vazio demográfico, né, aqui haviam outras línguas, muitas línguas faladas pelos indígenas, né, a política dessa língua, ela trouxe consequências para essas línguas que aqui estavam e ainda traz, né? Muitas línguas indígenas. Muita gente pensa, vou fazer uma pausa aqui, muita gente pensa que o Brasil é um país monolíngue. O Brasil não é um país monolíngue, né? Muitos falantes, a maioria é monolíngue mesmo. Nós falamos, a maioria só fala a língua portuguesa, mas o Brasil é multilíngue, né? Há uma certa divergência quanto aos números de línguas faladas, mas há mais de 250 línguas indígenas faladas no Brasil, né? E além de outras línguas que vieram também da Europa e são faladas em determinados nichos. Mas a língua predominante é a nossa língua portuguesa, né? E esse contato com as diversas línguas, o contato entre os falantes propriamente dito, isso produz uma diversidade, uma imensa riqueza cultural, linguística, e que faz com que o Brasil, por exemplo, o falante do norte e o falante do sul apresenta imensas diferenças, tanto na pronúncia quanto no vocabulário, né? Então, isso do ponto de vista estritamente linguístico, são fenômenos assim, sensacionais. Essas né? variedades, né? Justamente que você fala assim, de várias regiões, o Brasil é muito extenso, né? E muitas culturas diferentes, né? Muito linguajar. E o nosso português com o português de Portugal também tem as suas diferenças, né? Inclusive em termos, elementos que são diferentes. Muitas diferenças, né? Há uma questão assim, a gente pode falar que existe uma língua brasileira, para alguns linguistas sim, né? Existe uma língua brasileira que já não seria mais a língua portuguesa de Portugal, né? Mas isso é uma questão bastante complexa, porque envolve questões de ordem política, né? Mas fato é que o português do Brasil não tem muita diferença em relação ao português de Portugal, como também o português de Portugal não é o mesmo português falado nas antigas colônias, né? Países que foram também Bissau, São Tomé, por aí vai. Cabo Verde, Moçambique, Angola, né? Que são países também que têm suas variedades de língua portuguesa, que também não são parecidas com o do português do Brasil. Então, as línguas são assim. As línguas, elas são, eu sempre digo isso, as línguas são temperamentais, elas são soberanas e elas vão caminhando lindamente pela boca dos falantes. Aí, sabe-se lá Deus onde elas vão parar, né? E hoje, ainda bem, graças a Deus, que estamos na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, que formaram muitos professores, muitos atuam na rede municipal estadual de ensino, também na própria universidade, né? Como você é egressa da Unifespa, e hoje professora titular de Linguística do curso de Letras, enfim. A universidade sempre estando pronta a ajudar, a contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade, porque ao mesmo tempo que forma novos profissionais, também está desenvolvendo a economia, está desenvolvendo a cultura, está tendo uma contribuição extraordinária. A educação, ela é transformadora, né? Ela prepara os indivíduos para ingressarem no mercado de trabalho, é uma das funções dela, embora não seja a única, né? E também prepara a gente para ter uma vida em sociedade de forma mais, vamos dizer assim, mais consciente, né? Mais sensível
ao outro. Eu acho que a educação, de um modo geral, ela é para isso. Eu penso assim, né? Eu sou muito Paulo Freireana, viu? Então, eu penso que a educação ela deve ser transformadora, e eu acho que nós, no Brasil, temos essa consciência de fazer da educação uma ferramenta de transformação. Eu acho que a maioria de nós pensa dessa maneira, não é exclusividade do nosso curso de letras. Todos nós temos essa formação primordial, e isso é muito bonito, e não é em todo lugar do mundo que tem esse tipo de formação, né? Mas no Brasil nós temos. E em relação à educação superior, sem dúvida nenhuma, Vitor, ela transforma sim, né? Todo lugar em que... Aliás, olha a vida de uma pessoa, né? Sim, sim. A vida sim. transformou a sua vida, transformou a minha vida, né? Então, ela abre oportunidades. Mesmo que você não vá necessariamente exercer a profissão para a qual você se formou, mas, de qualquer forma, abre caminhos para você trilhar, te dá como dizer, opção, né? Te dá opção, te dá chances. Então, isso é extraordinário. Então, eu acho que na nossa cidade, a educação superior, ela transformou o Marabá de muitas maneiras, né? Formou muitos profissionais e formou muitas pessoas no sentido mais humanista, né? Para melhor, eu penso isso, né? E muitos profissionais fizeram um novo planejamento da cidade, né? Porque eu sempre falo também, professora, dos meus alunos no ensino médio, né? Porque a gente trabalha no ensino médio também, a questão da necessidade de sua formação superior. Aconselho eles, olha, o Enem, vamos nos preparar, vamos fazer um curso, vamos fazer um curso superior, vamos trabalhar, vamos pensar nessas necessidades, porque muda a vida das pessoas. Muda. Né? E eu trabalho em escolas que realmente são adolescentes que trabalham de dia, tem que estudar à noite. Foi a nossa realidade também. Sim, exatamente. Né? E nós temos que focar neles para que eles também repensem. Porque tem uns que não querem, não vou fazer Enem. Não faça isso. Tem que fazer o Enem, tem que fazer a universidade. Tem que fazer. Eu acho que nós estamos vivendo um momento político no Brasil, em termos de educação, muito democrático. Porque em comparação ao que nós já tivemos antes. E ampliou muito a universidade, né? Exatamente, o acesso foi muito ampliado. Então, o sistema de cotas, né? O Enem, as formas de ingresso, elas fizeram com que muitas pessoas que não iriam para a universidade, por falta de condições mesmo, e não estamos falando de condições intelectuais, é de condições de ingresso, porque ela era feita para poucos. Hoje em dia nós temos uma universidade que consegue se abrir para outras pessoas, né? Para diferentes gêneros, para diferentes etnias, para diferentes classes sociais. E eu acho isso extraordinário. O nome universidade está fazendo sentido agora, né? É para ser universal, não é para ser para um grupo seleto de pessoas, né? Não é isso. A gente não quer, eu pelo menos, não é essa sociedade que eu quero uma sociedade que todas as pessoas têm o direito, né? E de entrar onde elas quiserem, inclusive na universidade, né? Pensando na vida delas, mas pensando também numa sociedade melhor. Eu acho que a universidade tem esse papel e vem buscando, e nós aqui, antigamente o FPA, agora o Unifesp, né? A gente tem tentado fazer esse papel de muitas maneiras, né? Com certeza. Então fica aí um aviso, aí uma orientação para quem deseja entrar na universidade, se prepare, faça um curso que se adapte a ele, né? Porque tem muita assim, se ele curso aqui, eu acho que não vou me adaptar, sou mais de exata, sou mais de humana, sou mais de linguística. Sabe? Enfim. Tente. Né? Outro dia uma pessoa me disse, menino já tentou 3 cursos. Oh, que bom que ele conseguiu, né? Não encontrou a onda dele, mas uma hora ele vai encontrar e ele vai surfar nessa onda. Com certeza. E essa semana nós tivemos o Dia Mundial da Língua Portuguesa, professora. Então, já pensou? Que coisa bonita. E já que diga que não é só a língua portuguesa de Portugal, né? A língua portuguesa do... Vocês têm visto os memes, né, gente? Vocês têm visto os memes. A língua portuguesa do Brasil invadindo Portugal, e isso é muito bacana. A língua portuguesa, a história da língua portuguesa, como eu disse antes, é uma história de expansão, né? Expansão imperialista, colonialista. Isso tem o seu preço, mas, né, para o bem e para o mal, falamos a língua portuguesa majoritariamente no Brasil. E é bom que a gente sempre diga isso. A língua portuguesa que nós temos, assim como todas as línguas que estão em uso no mundo, é uma língua resultado de muitos contatos, né?
de muitas interações com diferentes povos, e ela resulta disso, e daí essas pronúncias diferenciadas dentro da mesma língua, né? Aí os termos, olha só, Marabá não fala igual Belém. Não, né? O chiado de Belém não é o chiado do Rio de Janeiro. Você não precisa andar longe para você ver as diferenças, né? Então, isso demonstra o quanto as línguas são maleáveis, elas são flexíveis, são sistemas adaptativos, né? Elas correspondem ao que a sociedade é. A língua é aquilo que a sociedade é. Né? Com certeza. Professora, e a professora Eliane Machado também é contadora de histórias, escritora. Como é que foi essa história? Essa é uma vertente que surgiu na minha vida a partir de 2013, né? 2012, 2013, quando eu escrevi um livro. Eu já tinha algumas coisas escritas, trocava figurinha com os amigos, né? Jorge Ribeiro, por exemplo, que é um poeta que todo mundo nós gostamos aqui na nossa cidade, né? E ele me convenceu que eu escrevia e que podia publicar. E me incentivou a entrar num concurso. E eu entrei num concurso, ganhei o prêmio IAP, né? O prêmio Max Martins de Poesia. E aquilo foi um momento de virada na minha vida, porque eu comecei a ser chamada para participar de escola. A professora Marluz Caetano, a professora Cláudia Borges, né, tinha na época um projeto com a CEMED, não era CEMED, era Secult, Casa do Professor, e eu comecei a falar para estudantes, né, e às vezes estudantes bem... E foi muito bacana isso, e aí eu comecei, são contadoras de histórias, e também comecei a acompanhar o trabalho delas a convite, e foi surgindo uma coisa com a outra. Eu comecei a me empenhar mais com a escrita, mas também descobri o mundo da contação de histórias, que é um mundo tão bonito quanto o mundo do texto escrito, né, da poesia. Porque quando eu vejo as professoras contando aquelas histórias, a gente vai a um breve intervalo comercial, estão me chamando aqui a atenção, a gente faz uma viagem na história contada por ela. A gente monta um cenário, né? Tão bacana, tão lindo aquilo. A gente vai a um breve intervalo comercial. Estamos recebendo hoje aqui a professora Eliane Machado Soares, da Unifespa. Voltamos em 2 minutos com o nosso Pode Ver. Recado de agora da Corficeda Lingerie para você não deixar passar o presente especial do Dia das Mães, não é isso, Cecília? É isso mesmo, gente. A Corficeda está repleta de novidade e sem falar que aqui você encontra as melhores formas de pagamento para facilitar na hora da sua compra. Se sua mãe prefere camisola, sutiã, short doll, cafta ou também corsário, o lugar certo é aqui na Corficeda Lingerie e estamos localizados na Cidade Nova, Avenida Najib Butran. E se não der de você vir até a loja, tem uma equipe prontinha para lhe atender através do atendimento online. Alimentos Finotrato são sinônimos de nutrição de alta qualidade e segurança para os pets. Finotrato Nature é um alimento super premium, desenvolvido por especialistas em nutrição de cães e gatos, possuindo todos os nutrientes e atendendo os requisitos necessários para promover mais saúde e longevidade aos cães. Zero adição de antioxidantes artificiais, corantes e ingredientes transgênicos. Finotrato Nature. Vou ensinar para você como chegar na clínica AMD Saúde. Ela fica localizada na folha 32, por trás da Mediclínica. Você vai encontrar o muro azul, que é a entrada da nossa clínica e do nosso estacionamento. AMD Saúde, diagnóstico por imagem. Todo mundo tem uma história com a Ortobon. Na infância, o colchão vira brincadeira. Na adolescência, é onde a gente sonha. Na vida adulta, o descanso depois de um dia corrido. E mais tarde, o lugar de contar histórias para os netos. A Ortobon está em todas as fases da sua vida, cuidando do seu sono e dos seus sonhos. Ortobon para a vida inteira. O conforto que você merece em todas as fases da sua vida. Em 2025, faremos história. Aqui, cada passo é superação.
Você aceita? Corrida Sabor do Pará, 40 anos da distribuidora Tocantins. Aí, voltamos para o nosso segundo bloco. Muito obrigado por você estar conosco nesta manhã tarde de sábado, né? Bom almoço a todos vocês. E sempre no sábado estamos aqui, sempre com um convidado e uma convidada muito especial. E hoje nós estamos aqui com a professora Eliane Machado Soares, professora titular de Linguística do curso de Letras do Instituto de Linguística, Letras e Artes da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Estamos falando aqui da importância do curso de letras, da língua portuguesa como um todo na vida das pessoas e também falando um pouco sobre a contação de histórias. Marabaense sabe que nós temos um grupo de pessoas, um grupo de professores e professoras que estão trabalhando, labutando nessa questão da contação de histórias. E como é importante, né? As crianças... Observei uma vez, professora, ali na Praça São Félix, as crianças ali, acho que da Escola Municipal José Mendonça Virgulino, e as professoras contando histórias e as crianças encantadas com as professoras contando histórias. E não é só criança não, porque eu estava lá também, eu já fiquei imaginando o cenário, sabe, daquele rei, daquela história contada. Fantástico. Gostar de ouvir histórias não tem idade, viu? Isso não tem idade. Isso não existe. Porque eu tô adulto, velho demais. Não existe isso, né? Por quê? Aí a pergunta é por quê? Porque contar e ouvir histórias faz parte da nossa essência como seres humanos, né? Faz parte da nossa vivência humana, faz parte da história da humanidade. A todo momento, Vitor, a gente está ouvindo e contando história. Quem está nos assistindo agora está ouvindo histórias, está entendendo? Nós estamos contando histórias. A nossa cultura é oral, né? Exato. Então, assim, tem um autor americano que ele diz que nós somos animais contadores de histórias, né? O que nos diferencia dos outros animais é justamente porque nós somos capazes de contar histórias, né? Que histórias são essas? É a história da sua vida, é a história do que aconteceu com você pela manhã, um dia anterior, ou que você supõe que vai vir a acontecer. São histórias que nós inventamos para entreter, né? São histórias que fazem parte da cultura, que vieram, né? Que refletem modos de entender como o mundo funciona, por exemplo, né? As histórias de Trancoso, você já ouviu essa expressão, né? Histórias de visagem, as histórias de... enfim, né? De animais, todas as histórias... todas as histórias que nós contamos, que são as que são fruto do imaginário, da nossa imaginação, todas elas estão falando do ser humano. O personagem pode ser... Não sei se uma vez alguém... Gente, você viu um filme no cinema que é um garfo, que é um personagem? Aí eu fui até assistir, eu fiquei curiosa. Um garfo, era um desenho da Pixar, né? Eu fui assistir, eu falei, bom... Independe de qual seja a personagem, pode ser um garfo, pode ser um cachorro, pode ser um urso, pode ser, né, um boneco, pode ser um ser humano, mas a gente vai estar sempre falando, no fundo, toda história é a história nossa. Então, isso nos faz nos conhecer. Aí, a função das histórias, além das muitas outras, talvez a principal seja isso, é fazer com que a gente se conheça melhor como ser humano, né? Então, as histórias têm um fundo moral, independente de você falar da moral da história, toda história tem uma moral. Todas elas têm uma crítica, ou todas elas têm uma solução, né? Para o mundo que a gente está aí, né? Para nós como seres humanos. É por isso que elas despertam interesse. Então, a fantasia, né? A fantasia que a gente cria em torno da história é um dos elementos que se utiliza para fazer com que a gente preste atenção naquilo que está sendo contado. E isso, né, captura, claro, mais numa idade do que na outra, né, dependendo da história, vai capturar o ouvinte. Então, as histórias são fundamentais. Sem história não existe cultura. Quando você assiste uma quadrilha,
festa junina, eles estão te contando uma história, né? É uma história que está contada pela dança, mas também é uma história que está sendo contada sobre a própria festa junina. Aquilo ali é a culminância de uma tradição. Então, tudo é história. No final, tudo é história. Tudo é história. E nós Tudo é temos umas história. características muito interessantes, porque quando fala em contação de história, eu lembro da minha avó, que contava muita história pra gente. Sim, é um contador tradicional que a gente chama. A minha avó contava muitas histórias, né? Que ela, praticamente em casa eu fui criado pela minha avó. Então, com certeza, também muita gente aqui que está nos acompanhando, sim. com certeza já ouviu quando era criança a história. Pois é. Mas ouvir história não tem idade, como você falou. Não tem. Eu já fui a muitos. Olha que uma coisa que ontem mesmo eu participei de um evento, né, online, e que eu dizia isso. Eu gosto muito mais de ouvir história do que de contar. As histórias sempre me pegam, em alguma coisa elas me pegam. E eu não presto muita atenção no contador de história, eu presto muita atenção na história. Então, assim, é uma pena, Vitor, que a gente tenha o contador de história tradicional, que é esse aí que você está falando, né? O seu avô, o seu tio, a sua mãe, né? Isso vem se perdendo. E vem se perdendo por conta da concorrência, né, das mídias, né, especialmente das redes sociais, mas também da falta de tempo que os pais, as mães, né, não tem, as pessoas já estão sendo sugadas demais pelo trabalho, por um dia exaustivo, então poucas vezes tem paciência com suas crianças, com seus adolescentes, sei lá, parar e contar alguma coisa. Os papéis dos avós também, o papel dos avós, né, também tem diminuído ao longo da nossa história, né? Nas relações familiares. Então, assim, infelizmente, esse contador tradicional, ele perdeu muito espaço, embora ele exista em muitas comunidades orais, né, como os indígenas, por exemplo, eles ainda existem, persistem em comunidades menores, pequenininhas, ribeirinhas, então tá, mas nos urbanos aqui, nós urbanos, melhor dizendo, a gente conta com poucos contadores de história dentro da própria casa, mas eles ainda existem, tá? Ainda tem aquela pessoa que, se não conta uma história, pega um livrinho, lê para o seu filho, também está contando uma história, né? Com certeza. E tem um movimento, tem um movimento, que é um movimento como tem em Marabá, né, que eu faço parte, né, tenho muita honra de fazer parte, de ajudar a criar. Manda um abraço para Gabi, Gabi, todo mundo, nossa, né? Gabi maravilhosa, não é? Nasa Russi, Marluce Caetano, Patrícia Olá. Olha, a lista é tão grande que nós temos hoje gente que conta história em Marabá. Talvez fosse até injusto aqui de não falar o nome Pois de mas é muita gente. É muita gente, é Vilângela Lima. A gente tem tanta gente que conta história hoje em Marabá e faz isso dentro de escolas, dentro de ambientes de educação, normalmente, né? Dentro da biblioteca, agora ali na Estação Cultural, lá no Sesc. Então, nas escolas, então, isso tem sido uma prática que tem sido implementada dentro das salas de leituras, né, pelo projeto que eu coordenei durante alguns anos, que eu não estou mais, o Marabá Leitora, que era uma das ferramentas pedagógicas mais importantes, era a contação de história, como fomenta a leitura, como fomenta a oralidade, né, e tal. Então, assim, é fundamental. A contação de histórias, ela faz bem para quem conta, porque realmente é uma catarse, né? Mas ela faz muito melhor para quem ouve, né? Se você estiver disposto a ouvir, de coração aberto. Ali, né? Porque, assim, eu falo... Até se torna leitor. Leitor, e para compreender. Por exemplo, eu trabalho com geografia, professora, e às vezes a criança está lendo ali geografia, está um pouco perdido naquela leitura. E uma vez uma professora minha falou que quando a gente começa a ler as histórias, mesmo que seja pequena, mas se concentra do início ao fim, a gente tem maior facilidade de entender um livro com texto científico. Sim, é verdade. E eu sempre falo para eles, procura a biblioteca, vai ler um livro com uma história, mas tem que ser do início ao fim. Não pode estar pela metade. E aí depois vamos ler o livro de geografia. Isso. Muito bacana. Assim, a cognição humana, ela ainda é muito pouco conhecida, né? Eu não sou da área, mas eu sei disso porque a gente é obrigada a se informar. Então, assim, ler muito diferente de você contar uma história, do ponto de vista cognitivo, do processamento cognitivo. Mas elas estão interrelacionadas porque está lidando com língua, com linguagem. E uma pode ser complementar à outra no sentido, do ponto de vista pedagógico, no sentido de ensinar, né? De ajudar você a aprender mais ou ensinar mais. Então, de fato, a leitura, ela é, por si mesma, um mecanismo de aprendizado poderosíssimo, viu? E escrever também, viu? E escrever também. Agora, está mais do que comprovado que
o ato de rascunhar, como você está fazendo aí. Eu tenho insistido isso com os meninos lá no curso de letras, né? Gente, vamos escrever, vamos largar um pouco de digitar, vamos começar a escrever. E agora as pesquisas estão demonstrando o quanto isso é importante para o aprendizado. Com certeza. Professora, vou contar uma história rapidinho para quem está nos acompanhando. E quem é morador antigo da cidade sabe. A década de 80 foi uma década muito violenta aqui em Marabá. Sim, sim. Né? Muito violenta, muitos homicídios, muitos crimes no campo. Inclusive, muitas pessoas falavam que alguns bairros aqui de dia era 28, à noite era 38. Toda aquela história. Várias das tipo, dormia amarrado para matar amanhã. Tinha toda aquela história da década de 80 aqui no município de Marabá. E que isso foi para outros estados com um nome uma propaganda muito negativa de Marabá, como transformar Marabá em Marabala. Sim. Tinha todo aquele contexto violento, ruim para nossa cidade e para nossa sociedade como um todo e tudo. Só que hoje nós conhecemos Marabá com outro termo significativo, positivo, que é Marabela. Todos nós sabemos que Marabá é belíssima. Marabá, o povo de Marabá é lindo, é receptivo, gosta de cultura, de música. Exato. E esse termo Marabela, inclusive com alguns convidados, eu sempre falava, um dia eu vou trazer aqui a professora Eliane. E hoje estou aqui diante da professora Eliane, que foi a pessoa que trouxe esse nome e pegou rapidamente o nome Marabela. Foi. Como é que tudo surgiu, professora? Olha, primeiramente eu quero dizer o seguinte, que eu não sou marabaense nativa, eu cheguei aqui, eu tinha 14 anos de idade, né? E na década de 80, em 1981, a minha mãe sempre disse que eu erro o ano, que eu sou péssima com data, mas eu acho que foi 81, foi logo depois daquela uma imensa enchente que houve na cidade. A enchente então chegou em 81. Ainda estavam as marcas lá no Armazém Paraíba, estava lá em cima ainda. E nós fomos acolhidos, a palavra é essa. Nós chegamos, é uma história que eu conto no meu memorial quando eu me tornei titular, né? Assim, conto brevemente para não parecer muito dramático, mas chegamos numa situação bastante dramática, viemos lembra da picape? Sim. Aquelas picape, né? Chevrolet que trazia gente, como chamava aqueles carros, gente? Meu pai, inclusive, era motorista daquele tipo de carro, trazia passageiros nessa região, era o tipo de transporte que se tinha, né? E nós chegamos numa carroceria pau de uma... Arara, não. Não era pau de arara, não, era C10, nome, aquelas que tinha, sim. Enfim, mas chegamos na família com os poucos pertences e ficamos instalados lá na Barão do Rio Branco, jogados no meio da rua, né? Viemos no carro daquele. E nós fomos acolhidos por 2 famílias, aliás, 3, na verdade, ali. Nós viemos, assim, arriscando e tinha uma indicação de um lugar para ficar. Como muitas famílias que isso. Eu vou te dizer, nós ficamos em frente à casa da dona Celina Rodrigues, Zé Rodrigues, perto ali das meninas da Carmina Santos, a família Santos, por ali. Nós fomos acolhidos ali pela Irene, né? A Irene, esposa do Raimundo Paixão, do futebol, José Raimundo, eu esqueci o nome, eu só lembro o nome dela, tá? Desculpa. Porque a amizade ficou muito forte com ela, um dentista, né? É o Pedro Paixão, se não me engano. O Paixão, pois é, só lembro do segundo nome. E um dentista que nos acolheu, nos colocou dentro de casa. Sim. Nos colocou dentro da casa, estava aquela família na calçada, sabe? Eles pegaram a gente e colocou dentro da casa deles. E foi ali, nós retomamos uma vida que a gente estava buscando, como sabe, todo migrante está buscando uma vida melhor, ninguém sai do seu lugar à toa, né? A gente está sempre procurando alguma coisa melhor. A gente estava fugindo de uma situação difícil, já tinha feito isso antes, e aqui foi a culminância, né? Então, esse gesto, em que lugar você encontraria pessoas para pegar uma família inteira e colocar dentro da sua casa? Foi o que a família da dona Celina fez conosco, né? E eu aprendi a gostar de Marabá por causa das pessoas, não foi por causa do lugar, Sim. sabe? Na verdade, eu comecei a prestar atenção no Rio depois que eu fiquei adulta. Eu estou falando uma grande verdade, porque eram as pessoas, que eu estava apegada às pessoas. E eu fui desenvolvendo uma imensa teia de amizade com as pessoas desse lugar. E as minhas primeiras experiências com cultura foi em Marabá. Quando eu cheguei aqui, a Fátima, que é minha madrinha, né, a filha da dona Celina, me levou logo para um festival que tinha de música aqui. Você lembra desse festival, Vitor? Era o Cafre?
Exatamente. Um dos maiores. Canto aberto em festival regional. Eu nunca tinha visto ninguém cantando na minha vida, a não ser a minha mãe, que é uma grande cantora, né? Em casa. Mas nunca tinha visto ninguém cantando em lugar nenhum. Eu vi um festival, gente de todo lugar cantando, um estádio lotado de gente. Já era o FECAM, então. Era FECAM, exato. Porque o CAFRE é um pouco antes. A sementinha do FECAM. Isso, foi no FECAM, exatamente, Sim. o FECAM. Isso mesmo. Então, e depois dali eu tive a oportunidade de conhecer pessoas muito inteligentes, muito politizadas, pessoas assim, sabe, poetas, Ademir. Eu fui conhecendo gente, e eu sempre gostei de Marabá, porque eu via isso, eu acho que eu só via isso, tá entendendo? Então, a minha relação com Marabá tem a ver com a sua poesia, que está em todos os lados, todos os lugares. E aí, por causa do rio, por causa da natureza, não, eu não prestei atenção de imediato nisso, não. Foi a natureza das pessoas. As poesias. Isso. Então, assim, eu me apaixonei primeiramente pelas pessoas aqui nessa cidade. Eu fui muito acolhida, nós somos muito queridos, fomos muito amados, muito respeitados, sabe? Gente, como é que você pode chamar um lugar desse de Marabala? Você está entendendo? E assim, eu nunca suportei esse nome. E eu fiquei muito mais indignada quando eu morava em Belém e um senhor, percebendo o meu jeito de falar, começou a me chamar de Dona Marabala. Olha só. E eu tentei convencê-lo que não era nada disso. E um dia ele vai e me mostra um carro que estava assim, 2 Colts atravessados. Mesmo, era. Isso. E aquilo foi a gota d'água. Eu chorei nesse dia, sabe? Porque eu digo, não, nossa cidade merece. Filhos de Marabá e tinha aquele símbolo achei horrível. Que triste. O homem rindo, debochando da gente, tá entendendo? Aquilo é deboche. Quem fez aquilo talvez achou divertido, bonito, engraçado. Foi uma brincadeira. Inclusive eu fiz uma reportagem depois, só cortando. Inclusive, hoje ele é médico, ele me contou que foi uma brincadeira. Pois é, então sabe? assim, e a gente ele não tinha noção da dimensão que ia ter. A gente já tinha um termo pejorativo. E aí vem aquela imagem que casou. Então, foi quando eu comecei a escrever um poema Marabela, que se chama, na verdade, Preciosa. E aí eu comecei a fazer, eu sempre digo, já por várias vezes, Vitor, perguntam qual a motivação. A motivação é um manifesto, é um poema manifesto em prol do que Marabá significa, que ela é de verdade, tá entendendo? Marabá de verdade é uma cidade que ama a música. Aqui nós temos grandes músicos na cidade, maravilhosos. Seu irmão é um deles, Elton Aô, né? Eu acho o Elton um músico assim fantástico, um intérprete de... Meu Deus, ele é maravilhoso, né? E quantos temos aqui nessa cidade? O Mestre Zequinha, que é um gênio. O Mestre Zequinha é um gênio. Gente, quem não conhece o Mestre Zequinha não sabe o que está perdendo. O nosso Glauber, né? Glauber, o Javier. O Javier, meu Deus, vai fazendo a lista. Vai fazendo. O Jorginho. Gente, vai fazendo uma lista que você vai ficar de queixo. O Felismar, Júnior, Ceceu. Gente, então assim, é um tanto de gente que faz música e é gente boa, gente. Nilva Bujac, pelo amor de Deus, minha diva, Nilva, maravilhosa Nilva, agora essa moça Nenzinha, que eu sou super fã dela, eu acho que ela é uma menina incrível, entendeu? Aí vai fazendo a lista, aí vem na poesia, uma terra que teve um Ademir Braz, ó, chega, eu me arrepio, uma terra que teve Ademir Braz, como é que pode chamar uma terra dessa de Marabala? Você consegue ver o lugar que nós estamos? Que lugar especial que nós temos? Que nós vivemos. Meu Deus do céu. Então, assim, daí uma terra que eu tem comecei... Machado. Pois é. Eu sou adotada, mas tudo bem. Eu vim, né? Eu adotei também. Então, é uma coisa bonita. Né? E eu tenho grandes amigos aqui. Eu sinceramente... Tem pessoas que eu gosto demais nesse lugar, pessoas que estão aqui há muito tempo, desde que nasceram, né? Como a Ana Luísa, como você, que é uma pessoa que eu amo desesperadamente, tanta gente maravilhosa. Alguns estão na política, outros não estão, são donas de casa, outros são professoras, mas é gente como você, né, Vitor? Quanto tempo que a gente se conhece, né? Então, assim, são pessoas que me cativam muito pela força que tem de estar nessa cidade fazendo o melhor que pode para que ela seja boa. E eu acho que a nossa cultura... meu Deus, tenho que falar dos reis, né? Manuel Nunes dos Reis. Meu Deus, tenho que falar de uma terra... Quem conheceu dos reis, com um grande dançarino que ele foi, coreógrafo,
poeta. O que mais era? Escrevia, acho que até fazia jornalismo de vez em quando, dos reis. Era assim, um dos reis, era uma das pessoas. Era uma das mentes mais brilhantes. Um abraço para dos reis, ele mora lá na Folha 8, isso, com o Ronaldo. Você entende? Gente, grande professor. Além de tudo, um grande professor de língua portuguesa, né? Que estudou junto com você lá na universidade. Né? Então, assim, gente, é uma terra de gente muito preciosa, de gente muito grande, de gente muito talentosa, muitos e muitos talentos nas diferentes áreas. O Bino, né? O Marconi, gente, o Botelhinho, meu Deus. Cara, é muita gente. E fazer 2 programas aqui mesmo. Olha, Vitória Barros, meu Deus do céu, como é que a gente fica assim, né? Não merece ter outro nome que não seja Marabella. Família Morbach. Meu Deus, família Morbach, meu Deus, Rio do Brasil, meu Deus, é só gente incrível. Se não nasceu aqui, mas vive aqui há muito tempo e fala desse lugar, a partir desse lugar e desse lugar. Então, eu acho Marabá uma cidade incrível, extraordinária. Tenho muito orgulho de ser marabaense, né, por opção, né? Eu já poderia ter ido embora aqui em diversos momentos, né? Como professora da universidade, por muitos momentos me convidaram para ir embora de Marabá. Eu falo isso sem nenhuma peste, sem vaidade, mas eu fui chamada. Tive a oportunidade de sair. Eu nunca quis, Vitor, porque eu acho que eu tenho um papel a cumprir aqui. Acho que o que eu gosto está aqui, o que eu quero fazer é aqui. E eu tenho feito o possível para contribuir para que nós sejamos Marabella, né? E o mais legal, Vitor, é que eu pensei que essa palavra não é um neologismo, essa palavra existe no Brasil. A novidade dela é o significado. Sim. Então, semanticamente, ela é nova, porque Marabella é a nossa Marabá, naquilo que ela tem de mais bonito, culturalmente falando, sabe? É aquilo na humanidade que nós temos, que é muito maior do que qualquer outra coisa que já tenha acontecido nessa terra. Porque toda a terra tem problema, toda a terra tem violência, todo lugar. Mas nós não somos, a gente não pode ser reduzida a isso. Nós somos muito mais do que isso, né? E a prova está aí, que tanta gente boa que esse lugar tem, a cultura demonstra isso. Então, eu tenho muito orgulho de ser, mas muito mesmo, adoro ser marabaense. Meus filhos são marabaenses, né? E tenho muito orgulho disso. É uma cidade, eles não moram mais aqui porque questões profissionais foram morar fora. Mas é uma cidade que eu sou muito apaixonada por aqui, muito mesmo. Eu tenho muito orgulho, eu fico muito triste quando eu vejo qualquer coisa que tenta assim, dizer que não somos isso tudo, porque nós somos isso tudo e um pouco mais. Um pouco mais. É isso. Um pouco mais. Eu olhando aqui você falar de tão bem de Marabá, é um orgulho que a gente fica. Eu tenho muito nós, orgulho. Marabaenses, você que pode ter não nascido aqui como professora ali, também não nasceu aqui, isso já não dá, mas nós adotamos e para defender essa terra aqui, a gente faz de tudo. Nas nossas áreas a gente faz aquilo que a gente pode fazer de melhor, não é? Então isso é muito bonito isso, e eu conheço só gente assim. Eu só conheço gente assim. Quem faz o contrário eu não conheço, nem quero conhecer. E as pessoas que estão chegando agora, sejam bem-vindas aqui à nossa cidade de Marabá. Vamos a um breve intervalo comercial, Eliane, daqui a pouco, sabe? Lembrando que amanhã, Dia das Mães, e vamos falar um pouco também dessa mãezona que está aqui do meu lado. Voltamos em 2 minutos. Aqui, a educação vai além do conhecimento. Cultivamos a sabedoria, valores e fé. Do maternal ao 9º ano, oferecemos um ensino completo. Trabalhamos com bilíngue de forma integrada, interativa e prática. Valorizamos a parceria com as famílias, unindo pais, alunos e professores. Um corpo docente dedicado com o sucesso de cada aluno. Matrículas abertas. Agende sua visita e venha conhecer nossa escola. Já imaginou em presentear a sua mãe e ainda concorrer a uma bolsa linda assim como essa? Neste mês de maio, a Savassi está daquele jeitinho. Nas compras acima de R$ 299,90 você concorre a uma bolsa linda. E tem mais, será uma ganhadora por loja. Essa é a grande oportunidade de você concorrer a uma bolsa dos sonhos e ainda garantir o presente perfeito para sua mãe. Corre para Savassi e aproveite essa promo especial do Dia das Mães.
O Posto 26, além de ser o mais bonito da cidade, também tem combustível com qualidade comprovada. Atendimento rápido, com frentista sempre à disposição, para que você não perca tempo no trânsito. Serviço de troca de óleo grátis de segunda a sábado. Posto 26, o posto mais bonito de Marabá. Folha 26 na Rotatória Verdes Mares. Procurando um lugar perfeito para momentos especiais? Um ambiente aconchegante, onde família e amigos se reúnem para celebrar a vida. Perfeito para confraternizações e aniversários inesquecíveis. Delicie-se com a melhor picanha na brasa ou na chapa de Marabá e um atendimento que faz você se sentir em casa. Estamos abertos de terça a domingo. A Abajur Restaurante, sempre de bem com você. Folha 17, Nova Marabá. O Dia das Mães está chegando e a Ohana Prata 925 tem a coleção perfeita para você surpreender a sua mãe. A nossa nova linha traz peças exclusivas, feita com prata de alta qualidade que vão iluminar o sorriso dela. De brincos delicados a colares deslumbrantes, cada ideia é pensado com carinho para celebrar esse amor incondicional. Faça sua mãe feliz com um presente da loja Ohana Pratas 925. Quer garantir a sua vaga na universidade? O Futuro Universitário está aqui para te preparar. É isso mesmo, Jennifer. O êxito pré-vestibular, o cursinho mais tradicional de Marabá, agora é Futuro Universitário. É mais tecnologia, mais inovação e o compromisso que você já conhece. O seu sonho está perto e nós vamos te levar até lá. O futuro é você na universidade. Voltamos para o nosso terceiro bloco, terceiro e último bloco. Está terminando nosso programa tão especial de hoje, conversando aqui com a professora Eliane Machado Soares, professora titular do curso de Linguística do curso de Letras, né, do Instituto de Linguística, Letras e Artes da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Falamos de tantas coisas aqui boas do curso de Letras e do processo de formação, de desenvolvimento que a Unifespa tem dado, essa contribuição que a Unifesp tem dado aqui na nossa cidade, das contadoras de história, da Marabela. Isso. Eliane, amanhã, sei que você é uma mãezona, amanhã é o Dia das Mães. Como é que está esse coração de mãe? Meus filhos estão longe, né? Bem longe nesse momento. Olha, ser mãe é uma tarefa muito complexa, porque educar seres humanos não é coisa muito fácil, né? E, ao mesmo tempo, você também ser alguém que está, no meu caso, enquanto eles estavam crescendo, eu estava construindo uma carreira acadêmica, né? E uma carreira acadêmica não é brincadeira, eu estava, ao mesmo tempo, formando pessoas, mas eu também estava buscando a minha qualificação, me tornando mestre, me tornando doutora, tendo um casamento, entende? Cuidando de uma casa. Então, não foi simples ser mãe, mas eu tive muita sorte, porque eu tive meus filhos quando pequenos, eu tive a minha mãe do meu lado, me auxiliando. Ela foi, assim, extraordinária na minha vida, né? Porque ela ajudou a cuidar dos meus filhos com segurança, eu poder sair de casa para trabalhar com tranquilidade. Meu pai também me ajudou muito, né? Ele era já aposentado, então me ajudou no processo de criação dos meus filhos. O marido, obviamente, né? Não vou subestimar o papel do pai. Exato, é uma pessoa que eu admiro muito pela paciência, sabe? Pela generosidade. Tem coisas nele que eu admiro muito, é justamente a capacidade dele de lidar com a vida como ela é. Isso é uma coisa extraordinária, né? Às vezes eu tenho essa dificuldade, às vezes eu quero mudar o mundo e quero mudar de qualquer jeito, né? Ele não, ele quer mudar, mas ele tem mais paciência. Então, é fundamental na educação dos nossos filhos, essa paciência dele também. Então, assim, meus filhos nunca me deram trabalho, porque eu tenho essa felicidade de ter criado meus filhos no meio de muito livro, muita brincadeira, muita diversão, Vitor. E eu quero dizer para mães
para as mães e para os pais, a brincadeira ela é fundamental na vida das crianças, né? Então, a minha casa era aquela casa que era para as crianças, para os meus filhos brincarem, para os amiguinhos brincarem também. Ah, não pode tirar tudo do lugar. Pode brincar, pode tirar brinquedo do lugar. Vai guardar? Guarda. Não guardou? A gente guarda amanhã. Então, assim, eles tiveram um ambiente de muita segurança afetiva, mas também tiveram muita oportunidade de se expressar, né? De brincar, de pular, de fazer bagunça, porque criança faz bagunça. E a gente sente muita falta depois, né? E com 17, 18 anos já não estavam mais morando comigo, não estão até hoje, né? Estão morando em Belém, não? Minas? Não, os dois moram em São Paulo, né? São Paulo. Se formaram, ele se formou lá e ficou lá, está lá até hoje. A minha filha se formou em Belém e depois foi para São Paulo, os dois estão lá até hoje, profissionalmente estão estabelecidos lá. Então, a gente sente muita falta. Então, a infância, as infâncias, né? A gente hoje sabe que a infância não é singular, ela é plural mesmo, no sentido que tem muitas características e há diferentes infâncias conforme as culturas, então, e conforme as casas também. As infâncias, elas precisam ser muito respeitadas, as crianças precisam ser muito acolhidas, e isso é muito importante para a criança, mas também é importante para a gente que é pai e mãe, para a gente depois estar lá na certa altura, como eu estou agora, e dizer assim, que bom, né, valeu a pena. Eu sei que eu errei muito, mas eu também fiz o possível para acertar. Então, ser mãe, eu tenho uma amiga, Raimunda, amiga querida, beijo para você, Raimunda Lopes, que ela diz que ser mãe é para descer do paraíso. É para descer mesmo, porque é para descer do paraíso. Então, assim, a gente desce muitas vezes do paraíso, né? Porque não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. Mas eu acho que nós mulheres, Vitor, sem querer desmerecer vocês homens, mas nós mulheres, nós temos algumas características que são muito importantes. Dentre elas, é a nossa capacidade de desdobrar. Então, a mulher, ela consegue, né, assoviar e chupar a cana. Você já viu uma foto que tem a mulher com a criança no colo, atendendo o telefone, um memezinho, a perna segurando uma porta. Então, as mulheres têm essa capacidade. Não é a melhor maneira de se viver. Claro. A gente precisa de mais apoio, de mais rede de apoio, precisa de os companheiros estejam conosco, que os nossos pais, os nossos irmãos, a sociedade, os nossos políticos, né? A gente é guerreira e eu quero ser chamada de guerreira, porque de fato eu sou, mas a gente não precisa ser. A gente pode ter uma vida mais leve, a gente pode exercer a maternidade com menos culpa, com menos dificuldade, se a gente tiver todo o apoio que a sociedade pode nos dar, com creches, né? Com escolas de qualidade, com escola integral, com segurança pública, a gente poder confiar de deixar o seu filho sair da sua casa para ir para a escola. Quem mãe hoje consegue ter essa confiança se não for muito perto da escola? Né? Sim, então, com saúde, com hospitais públicos que atendam a seus filhos. Então, assim, ser mãe não é um ato isolado, você não faz isso sozinha. Embora muitas vezes as mães estejam sozinhas, né? A maioria está muito sozinha. Eu tive muita sorte de não estar sozinha nesse processo. Então, a maternidade não foi fácil para mim, e foi muito prazerosa muitas vezes, é prazerosa até hoje, né, porque eu me dou muito bem com meus filhos, e estou junto com eles em praticamente tudo na vida deles, eles me querem lá. Mas a maioria das mães sofre muita limitação. A questão da falta do companheiro, né, para ajudar. Exatamente. E às vezes a falta de assistência do governo também, em relação à creche que você acabou de falar, né? Sem condições, então, né? Então, às vezes, é muito fácil julgar uma mãe quando ela falha, sabe? E nós vamos falhar. Por toda a rede que eu tive, eu sei que eu falhei, né? Eu sei até onde eu falhei. Eu falei, por exemplo, que eu sou professora. E quantas vezes eu não sacrifiquei o meu fim de semana escrevendo coisa, preparando aula, cuidando. Todo professor sabe que faz. Se você faz isso, você é professor. Sim. E enquanto meus filhos queriam às vezes sair, queriam ir para o parquinho, queriam brincar, e eu estava lá preparando aula, mexendo com isso, com aquilo. Sacrifiquei muitas. E você sabia que até hoje eles falam isso para mim? Eles falam que eu deixei. Não fui em muitas reuniões de escola. Não fui, porque eu não tinha tempo, não tinha como ir. Né? Hoje eu vi a professora Maura, a nossa pró-reitora de pesquisa da Unifespa, falando quantas vezes ela não deixou os filhos dela no Dia das Mães para estar preparando o Dia das Mães de outras mães, né? Você entende? Então, assim,
a gente nunca está nesse papel de maneira completa. Se é que existe a completude, né? Essa plenitude, essa coisa que fantasia em torno das mães. É um desafio ser mãe, né? Nossa, no nosso tempo, no seu tempo, no nosso tempo. Eu acho que está ficando cada vez mais difícil, né? Está ficando, então a gente precisa de que a sociedade se conscientize que esse papel, embora seja uma escolha de uma pessoa, às vezes não é, né? Às vezes acontece por acaso, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Mas, enfim, ela é de uma pessoa, mas um ser humano não é responsabilidade só de uma mulher, nem só de um homem, nem só de uma... É responsabilidade da sociedade. O ser humano, a gente precisa aprender a se responsabilizar pelos outros, como sociedade, né? Então, a gente precisa de meios, de instituições que nos apoiem, que nos ajudem, que nos auxiliem, que sabe, quantas mães não lidam, Vitor, com filhos que têm problemas, né, de drogadição e não tem para quem recorrer, não tem onde... Implica no desenvolvimento da criança, né, intelectual, social, emotivo. A insegurança alimentar. A insegurança alimentar, né? Também. Enfim, é um monte de coisas. Então ser mãe é uma tarefa muito grande individualmente, mas também envolve muitos aspectos sociais. Eu devo dizer que eu fui uma mãe beneficiada e privilegiada em muitos aspectos, né? Mas eu não sou insensível e eu desejo a todas as mães, né, que estão nesse papel, porque é um papel, é uma função social, que elas tenham muita força e que elas aprendam também a reivindicar o direito de ser mãe no coletivo. Achar que ela sozinha, não é assim não, né? Quer empurrar só para a própria mãe, mas não é assim não, certo? A gente precisa começar a compartilhar essa tarefa de maneira mais política, porque a gente vai... É uma missão, é uma missão social. Com certeza. É muito grande. Esse ano eu vou passar, eu acho que é o 8º ano que eu vou passar a presença física da minha mãezinha, que está lá no céu com o nosso Deus, com certeza, Maria do Carmo Corrêa. A minha avó, que eu fui criado com a minha avó, olha, né? que Maria beleza. Madalena Medeiros, que também está lá. E a todas as mães, né, da minha família, a Gilene, a minha filha, que me deu um neto maravilhoso. Pois é, lindíssimo. Lindíssimo. Aí aproveitar e homenagear também a minha mãe, que é uma mãe incrível, que muito lutadora mesmo, que fez de tudo para que nós estudássemos, para que a gente acreditasse, né, e para que a gente fosse pessoas honestas, pessoas corretas. Eu quero a minha sogra, que é uma mulher que criou meu marido, que é um grande homem, tenho certeza que é por conta da criação também dela, é uma pessoa espetacular, a minha sogra. As minhas cunhadas, que são mulheres que eu admiro muito, né, porque são muito parecidas comigo, inclusive. Eu quero a minha orientadora de doutorado, que é uma mulher espetacular, né, que foi uma mulher muito importante na minha vida, minhas colegas de trabalho, mulheres, professoras, as poetisas da cidade, as contadoras de história. Então, a maioria todas somos mães, às vezes não mãe no sentido mais biológico da palavra, mas a gente é mãe também no sentido social, porque a gente faz coisas que beneficiam a sociedade, né? Muito obrigado, Eliane Machado Soares, participado desse programa especial aqui. Foi um dia maravilhoso. Eu sei com certeza que quem está nos acompanhando desde o início sabe disso, tanto que foi importante esse nosso bate-papo. Obrigada. E eu quero deixar você à vontade nas suas considerações finais, as suas mensagens. Fique à vontade, eu quero agradecer esse momento, também foi muito importante para mim, né? Sempre é bom a gente parar para refletir, sair do nosso lugar comum e refletir sobre o que a gente é, sobre o que a gente está fazendo. Então, esse momento foi uma oportunidade para mim desse tipo. Parabenizar pelo programa, não é? Que bom que tem mais esse espaço em Marabá para trazer esse tipo de conversa, nessas reflexões, tanta gente boa que você vai ainda trazer aqui, eu vou acompanhar. Parabéns pelo programa e sucesso desejo a você. Muito obrigada. Muito obrigado, Eliane Machado, muito obrigado. Nosso espaço está sempre aberto. Eu quero fazer um convite para você, hoje à noite, logo mais, lá na Praça Duque de Caxias. Olha quem vai cantar lá, Nenzinha. Vai estar hoje, daqui a pouco, às 7 horas da noite. Maravilhoso. O DJ Júnior Batidão, abraço meu amigo Júnior Batidão. E o Léo Nicasso, meu grande amigo também. Amazônia em Movimento, Festival Amazônia em Movimento, que trabalhou aí a formação culinária, artes durante a semana. E hoje é a culminância, é o encerramento dessa etapa do Festival Amazônia em Movimento. E eu vou estar lá apresentando essas grandes atrações da noite, marabaenses aqui que fazem a festa e ajudam a promover a nossa cultura. Um abraço, Júnior Batidão. Um abraço ao Luiz, que é o coordenador da Amazônia em Movimento. Um abração, daqui a pouco vamos estar junto aí. Júnior Batidão,
Léo Nicásio e a minha querida Nenzinha do Cabelo Seco. É isso aí, maravilhosa. E a apresentação vai ficar por nossa conta lá hoje à noite. Espero todos lá na Praça Duque de Caxias, em frente ao Museu Municipal Francisco Coelho. Você é nosso convidado. Muito obrigado pela sua presença. Acompanhar o nosso programa Pode Ver deste sábado. Lembrando que nós temos um compromisso marcado para o próximo sábado, ao meio-dia, no nosso Pode Ver, o podcast da TV Vitória com Vitor Aô. Um forte abraço, um excelente final de semana, um ótimo domingo do Dia das Mães, e a todos, muito obrigado pela sua participação. Até lá!